Você está no canal Matemática Xalababa. Eu sou o professor Apolo, professor de matemática, e nesse vídeo eu vou mostrar para você como resolver uma questão do Enem em segundos utilizando um material manipulativo aqui. Eu sei que você não tem material manipulativo no dia da prova, mas aprender matemática utilizando materiais concretos torna o aprendizado de matemática muito mais eficiente, porque você utiliza, além da visão e da audição, o seu sentido do tato, e isso torna o aprendizado da matemática muito mais significativo, além de acelerar a percepção das propriedades e dos elementos geométricos. Vamos à questão. O Atomium, representado na imagem, é um dos principais pontos turísticos de Bruxelas. Ele foi construído em 1958 para a primeira grande exposição mundial depois da Segunda Guerra Mundial, a Feira Mundial de Bruxelas. Trata-se de uma estrutura metálica construída no formato de um cubo. Essa estrutura está apoiada por um dos vértices sobre uma base paralela ao plano do solo, e a diagonal do cubo contendo esse vértice é ortogonal ao plano da base. Centradas nos vértices desse cubo, foram construídas 8 esferas metálicas e uma outra esfera foi construída centrada no ponto de intersecção das diagonais do cubo. As 8 esferas sobre os vértices são interligadas segundo suas arestas, e a esfera central se conecta com elas pelas diagonais do cubo. Todas essas interligações são feitas por tubos cilíndricos que possuem escadas em seu interior, permitindo o deslocamento de pessoas pela parte interna da estrutura. Na diagonal ortogonal à base, o deslocamento é feito por um elevador, que permite o deslocamento entre as esferas da base e a esfera do ponto mais alto, passando pela esfera central. Considere um visitante que se deslocou pelo interior do Atomium sempre em linha reta e seguindo o menor trajeto entre dois vértices, passando por todas as arestas e todas as diagonais do cubo. A projeção ortogonal sobre o plano do solo do trajeto percorrido por esse visitante é representada por... Para resolver essa questão, você precisa considerar um cubo com as suas diagonais e posicionar esse cubo da maneira como é descrita na questão. Cubo posicionado, você consegue perceber qual é a projeção ortogonal que esse cubo gera sobre o plano da base. Para fazer isso, existem duas maneiras. Você pode fazer de uma maneira abstrata, imaginando como seria esse cubo, como seria essa projeção, ou utilizar um material manipulativo e verificar de maneira prática quais as projeções que esse cubo gera sobre um plano. Vamos então aprender como fazer esse cubo e as suas diagonais. Vamos precisar de apenas 3 materiais: linha de nylon, linha de pesca, tesoura e canudos. Inicialmente, vamos dividir alguns canudos ao meio, totalizando 12 metades, para formar o nosso cubo. Essas 12 metades comporão as arestas do cubo. Podemos começar fazendo um quadrado e em seguida adicionando as faces do cubo, conforme você for imaginando esse cubo. O processo de construção é muito interessante e útil para desenvolver os conceitos fundamentais, como aresta, vértice e uma propriedade que poucos conhecem, que é a falta de rigidez do cubo. Quando você constrói um cubo, você percebe que ele fica molenga, que ele fica pouco sustentável. A única figura que possui rigidez é o triângulo. Por isso, o triângulo é associado a quadrados para formar a estrutura de muitas construções. Para o nosso cubo ficar rígido, precisamos colocar as arestas, e elas precisam estar na medida exata. A medida exata é raiz de 3, e para chegar nessa medida, eu vou traçar aqui um segmento que é congruente ao segmento da nossa aresta, ou seja, vou considerar que esse segmento vale 1. Vou traçar aqui um segundo segmento perpendicular ao primeiro, ou seja, com 90 graus, e vou usar a folha de sulfite como esquadro. O terceiro segmento que eu tracei é garantido pelo Teorema de Pitágoras, que mede raiz de 2. Vou traçar um quarto segmento do tamanho da aresta do cubo. O quinto segmento mede raiz de 3, e raiz de 3 é a medida da diagonal desse cubo. Então eu vou marcar aqui os 4 canudos, recortar e colocar no cubo usando o fio de nylon, o fio de pesca. Não tem uma ordem certa para pôr as diagonais. O importante é que você coloque as 4 diagonais e no final da quarta diagonal, seu cubo estará rígido. Aí é só manipular o material e observar as semelhanças e diferenças que acontecem quando você muda de posição.
Olha aqui as diagonais do nosso cubo como que ficou. Eu fiz aqui as arestas de cores diferentes da diagonal para você ter uma noção melhor do que é diagonal do que é aresta. Teoricamente, as arestas se intersectam em um único ponto. Essas aqui, por serem feitas de canudo, não se intersectam, não podem passar uma por dentro da outra. Olha aqui essa vista de cima, a vista superior, e aqui a vista do cubo na posição descrita pela questão do Enem. Veja como o material manipulável é fundamental para acelerar o processo de entendimento das vistas e também para facilitar a vida de quem tem contato e quem aprende matemática com esse tipo de material. Gostou desse vídeo? Aproveite, deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima!